Boa noite, amada igreja. Graças e paz. Podemos assentar. Ok. Obrigado aqui. Quero convidar os irmãos para já abrirmos a palavra de Deus. Deixa eu arrumar aqui. Nós vamos começar com Daniel, capítulo 3, versículo 16. Nós vamos dar sequência sobre o Evangelho. Nós temos falado sobre a cruz como mensagem central do Evangelho, o Evangelho como mensagem central da Palavra de Deus, e chegamos num ponto que é importante também nós tocarmos, que é sobre a nossa cruz, né? Existem muitos equívocos, muitos ensinamentos sobre a nossa cruz, e essa noite nós temos a Palavra de Deus, que é a autoridade sobre nós, para nos deixar definido, estabelecido no nosso coração, né, o qual seja a nossa cruz. O versículo 16 diz assim, Daniel capítulo 3, 16, a palavra de Deus diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Né? Então aqui os irmãos conhecem esse fato, essa história, né, dos companheiros de Daniel. O mesmo Daniel também não se contaminou com os manjares do rei, tinha os seus inimigos no palácio que queriam que ele não fizesse mais suas orações, aí fizeram uma lei para persegui-lo, né? E aí ele foi jogado na cova dos leões. E assim, irmãos, tantos outros nós poderíamos lembrar aqui que foram perseguidos e que de certa forma tomaram a sua cruz. Amaram mais ao Senhor, se sujeitaram ao Senhor Deus. A sua autoridade, né? O nosso Deus, que a gente sempre tem que lembrar, Ele é o Senhor dos senhores, né? O Rei dos reis, e Ele é um santo dominador, Ele domina sobre tudo, sobre todos. Não só por ser o Criador, mas por ser um Deus todo-poderoso e soberano, né? Eu queria que os irmãos abrissem 1 Reis 18:4. Só para mostrar para os irmãos mais uma cena, né, de quem toma a cruz. 1 Reis 18:4. Eu vou ler aqui para a gente ganhar um tempo, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Mas nós vamos ficar com a primeira parte do versículo. Nós não vamos entrar na história, no fato bíblico, né? Porque sucedeu que, é um registro, né? Destruindo Jezabel os profetas do Senhor. Então ela matou. Ela decapitou, ela matou de algumas formas os profetas do Senhor que tomaram a sua cruz. Eles eram comprometidos com o Senhor. E não tinha nada que os fizesse negar a sua fé. Dando essa introdução, é só para nós ter sempre aquela intenção que em toda a Escritura nós podemos enxergar os princípios, o conteúdo da nossa pregação, da nossa vida. Isso não está alheio a uma separação do livro, né? Hebreus 11. Versículo 24 ao 26. Ali, ó, Hebreus 11, do 24 ao 26.
Aqui nós podemos enxergar exatamente, ó. Isso nós vamos enxergar em toda a história bíblica, irmãos. Porque isso está na história da igreja. Em todos os tempos, em todos os irmãos, né? 24, né, pastor? Ó, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, né? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Então aqui ele toma a sua cruz, ele nega a sua condição que o mundo lhe oferece. É bom lembrar que Satanás propôs isso a Cristo, né? Quem disse assim, se prostrado me adorardes, tudo te darei, né? Não foi Deus, não foi Jesus, mas foi Satanás. Então é nesse sentido que ele recusou, né, o império, recusou ao faraó, recusou ser filho da filha do faraó, né? Escolhendo ser o quê? Maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo, né, ter o gozo do pecado, né? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Mais uma vez essa palavra essa noite, né, que vai nos trazer uma identificação com a cruz de Cristo. Nós que não nos envergonhamos da cruz, nós que não somos inimigos da cruz de Cristo, e temos a nossa própria cruz ordenada por Cristo, condicionada por Cristo. Então aqui, né, vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, né, que a gente falou aqui do mundo. O Egito aqui representa o mundo já, o sistema, né, maligno, porque tinha em vista a recompensa de quem? Do nosso Deus. Meus irmãos, todo o Filho de Deus, todo o discípulo de Cristo, ele, para ser reconhecido como Filho de Deus, Deus só tem um Filho que não tem pecado e nunca teve pecado, que é Cristo Jesus, o unigênito, o Filho de Deus. Mas todos os seus filhos têm uma cruz. Não há nenhum filho de Deus que não tenha sua cruz. Isso é uma condicionante. Se não há cruz, não há filiação. Se por acaso tu conhecer alguém que rejeita a cruz, que se envergonha da cruz, né, que não se gloria a não ser na cruz de Cristo, que nem o apóstolo Paulo disse, lembram? Eu não me glorio em nada mais a não ser na cruz de Cristo. Ali, gloriar-se, irmão, é gabar-se no sentido positivo. É alegrar-se, é gozar, senão na cruz de Cristo, que ele não quis tomar por vã, o apóstolo Paulo. Então, todo filho de Deus, né, e entenda-se filhos também, né, todos os que foram salvos, nasceram de novo, vão ter essa identificação com a cruz, porque do início ao fim da caminhada com Cristo, nós temos uma cruz para carregar. Sem essa cruz não há identificação com Cristo, não há uma união com Ele, e também não há identificação com o seu povo, com a sua igreja, com Deus, né? Não há uma condução pelo próprio Espírito. Vamos ler aqui Romanos 6. Sempre recomendando a exposição, pastor Michael, no livro de Romanos. Hoje nós vamos recomendar ao final a exposição de Apocalipse também, para falar sobre por que da cruz. Não há glória sem cruz, irmãos. Ninguém vai ter uma coroa se não pegar a sua cruz primeiro. Então, sabe o novo céus, a nova terra que o pastor Michael tem ensinado? Já vou adiantando aqui. Sem cruz não vai rolar. Não vai ter. Se não tomar a cruz, não vai entrar no novo céu e nova terra. Vamos lá, capítulo 6 de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, versículo 1, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque
se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, né? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Veja bem, irmãos, ó, o versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, com ele também, né, viveremos. Sabendo isto, mais uma vez, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. E da mesma forma, irmãos, aqui a leitura está ok, a gente poderia ler mais, recomendo a exposição lá de Romanos 6, pastor Michael. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Pela cruz de Cristo e pela cruz que nós tomamos, orientada, ordenada por Cristo. Lembram que a gente tem falado? Passado, nós fomos libertos, fomos livres, salvos da culpa, da condenação do pecado, fomos justificados. Primeiro ato de Deus na vida cristã, justificação. Justo e justificador, Cristo, na cruz, derramou o seu sangue, nos tirou a culpa, a condenação do pecado. Aleluia, glória a Deus, irmãos. No presente, na santificação, né? Nós fomos livres do governo, o pecado já não terá mais domínio sobre nós, pela cruz, pelo sangue de Cristo. Ele nos salva do governo do pecado. E futuramente, isso é santificação, tá? Futuramente nós teremos a glorificação. Seremos livres da presença do pecado. Que ainda não. Já, só que ainda não. Tão logo, né? Quando o Senhor, né? Até que o Senhor volte, temos a presença. Mas quando o Senhor voltar, o pecado já era. A morte já era, que é salário do pecado, né? Então, glória a Deus por isso, irmãos. Outro texto que eu quero ler com os irmãos é Filipenses 3. Nós vamos ler rapidamente a partir do texto que nós temos lido aqui, nesses últimos tempos, né? A partir do versículo 7, diz assim, Filipenses 3, a partir do 7, né? Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória. Tem versões que vão dizer como lixo, como esterco, né, pastor? Para que possa ganhar a Cristo, né, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, justiça que vem de Deus, pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Mais uma vez aqui, né, esse símbolo da nossa fé, que é a morte e a ressurreição de Cristo, que vai nos dar uma identificação com a cruz de Cristo, irmãos, e a comunicação das suas aflições. Tomar a cruz é participar, comunicação aqui é comunhão, é relação, é identificação. Então, para a gente participar das aflições de Cristo, e todos aqueles que participaram desde sempre, nós precisamos dessa cruz, irmãos. E a comunicação, né, a relação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, que sim, né, em Cristo Jesus, né? Então, não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso, né? Fui feito escravo por Cristo Jesus, né? Doulos, né?
ele vai continuar dizendo ali no versículo 14, prossigo para o alvo, né, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? E esse texto é maravilhoso, irmãos. Nós poderíamos ler todo ele, mas a gente tem bastante conteúdo essa noite. Nós precisamos, irmãos, da nossa cruz. A cruz, ela tem vários efeitos. A cruz de Cristo, a nossa cruz. Pode já colocar, filha, para nós. Muito obrigado por me ajudar mais uma vez. Né? A série Marcas Bíblicas de uma Igreja Saudável. Né? A gente tem o livro de Mark Dever, 9 marcas de uma Igreja Saudável, bíblicas. Né? E aqui nós temos bastante livros. Em especial, eu quero falar do livro dos Mártires, John Fox. Quero falar também sobre Dietrich Bonhoeffer, discipulado. Ele vai trabalhar a temática da graça barata, né, da teologia liberal, mas vai trabalhar também sobre o discípulo e a cruz, que é a única identificação. Irmãos, o que nos distingue de um ímpio, de um incrédulo, para filho de Deus, para discípulo de Cristo, é a cruz, viu? Essa é a distinção, assim, primordial, central. Se tu toma a cruz, tu é caracterizado um filho de Deus, um discípulo de Cristo. Sem cruz, ninguém é filho de Deus. E ninguém é discípulo de Cristo. Essa é uma condicionante do próprio Senhor. Nós vamos ver aqui essa noite isso. E ele vai trabalhar muito bem isso, Dietrich Bonhoeffer. Vale muito a pena dar uma lida nesse livro. Quem até adquirir, converse com o pastor Michael também. É uma bela literatura para a biblioteca, né? Um livro muito bom. Vamos lá. A gente já tem visto, né? Hoje nós concluímos o Salmo 119, glória a Deus, aleluia, como igreja, lendo, né, as pessoas que estão nos acompanhando, que o Senhor abençoe tua casa aí. Nós lemos porções, pastor Michael orientou a igreja, nós sempre lemos salmos, todo o Salmo 119, né, por um período aqui das ministrações no culto de ensino, foi uma bênção, né, e hoje concluímos o Evangelho também, né, pastor? Então, o Evangelho é a mensagem central de Deus em sua palavra para os pecadores, e a Bíblia é o registro de Deus deste Evangelho em Cristo, em sua vida, em sua obra, em sua ordem, para que sua igreja, né, ela aprenda, ela viva e ela transmita esse Evangelho. O Evangelho está em cada profecia para o cumprimento da promessa, do início ao fim da Escritura, né? Então, como boa notícia sobre a salvação, sobre o Salvador Jesus Cristo. Sua cruz também tem centralidade nessa mensagem, é o poder de Deus para a salvação também. E a prática diária do Evangelho, da cruz de Cristo, é tomar a nossa cruz do início ao fim da caminhada com Cristo. Amém? Essa é a prática diária. Do início ao fim da nossa caminhada com Cristo, nós vamos tomar a nossa cruz. Entendendo isso. Amém? Pode passar, filho. Eu e o pastor Michael, nós temos um hábito, a gente sempre alinha, né, pela escritura, conversamos sobre o púlpito, sobre pregação, sobre o ensino. Normalmente no início da semana, até o meio da semana, essa semana a gente não conseguiu. E hoje ele me mandou aos 48 do segundo tempo, mas glória a Deus porque ele mandou. Mas está aqui a prova, ó, nós estamos alinhados, pastor. Que é óbvio que eu não segui o que o pastor tinha, já estava tudo no, né, o Senhor já tinha dado ali, e o pastor falou muito sobre isso aqui, ó, identificação com Cristo. Está aí, ó, a prova, né, o Espírito Santo agindo na sua igreja. Então ali a cruz, né, as cruzinhas ali, a cruz de Cristo e a nossa. Isso aqui já é uma imagem que está desde o início, né, que era proposital. Obrigado, filha, pela criação. Né? Vamos lá, irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Quem pode ler aqui, pode querer acompanhar. Se quiser apagar aqui à frente, fica à vontade. Primeiro texto, irmãos. Esses títulos ali que eu coloquei, eu fiz conforme o versículo, conforme na CF, e eu acho bem interessante vocês destacarem na Bíblia de vocês querendo ou não, né? Porque seria legal vocês terem essa noção, tá? Olha só, Mateus 16, 24. Tome sobre si. Vocês lembram de João, quando Jesus começou naquela via dolorosa, diz que a palavra de Deus que ele tomou sobre si a cruz para ser crucificado. Está em João. Então, olha aqui, para nós a mesma coisa, o Senhor Jesus falando, tome sobre si a sua cruz. Né?
a nossa tradução, nossa versão oficial aqui na Igreja Batista Brasa Capão da Canoa é ACF, né? Nós também indicamos a King James 1611 Fiel e a LTT, né? Leitura, né, do texto tradicional, também indicada como Bíblias fidedignas, né, do texto recebido para a glória de Deus. Então aqui, irmãos, eu escolhi por minha conta, aos discípulos. Então lá, a partir do versículo 15, vocês vão reparar uma coisa, disse-lhes ele, né, e vós, quem dizeis que eu sou? É muito conhecida essa parte, né? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, também eu te digo que tu és Pedro, né? Que tu és Petrus, fragmento de pedra, de rocha, porque Petra é Cristo, é a rocha eterna. Então a igreja não foi fundamentada em Pedro, como dizem alguns. Vamos corrigir isso aí. Uma teologia ruim. Foi fundamentada em Cristo. Sobre esta, uma semântica verdadeira, sobre esta pedra. É isso que Cristo está dizendo para Pedro ali. Não é sobre esta pedra. Não. Sobre esta pedra. Ele está apontando para quem? Para si, que nem aquele diálogo dele com a mulher samaritana, naquela discussão teológica. Ah, mas os nossos pais dizem que é ali, no monte, vocês dizem que é no templo. E começa a Jesus falar assim, ó, não é nem lá, nem ali, é cá, é em mim. É isso que Jesus fala, que ele resume com a mulher samaritana. Aqui é a mesma coisa. Então, sobre esta pedra, né, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos dar um salto aqui, irmãos, porque eu vou ler aqui, porque depois eu vou explicar o porquê que eu quero falar de algumas questões de Pedro, porque Pedro é um belo exemplo sobre quem tomou a cruz, em todos os aspectos, do início ao fim. Tem muitos que não consideram isso, mas hoje eu vou tentar mostrar para vocês depois, em algum momento, essa situação. Por isso que eu vou ler essa parte em azul. E ele, porém, voltando, porque daí Jesus ele vai dizer, eu vou ler 19 também. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém para padecer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, né, ou o Maninho, ou qualquer um de qualquer geração que tem aquela autopreservação, que tem um entendimento dessa terra aqui, dessa vida aqui, que preza essa vida aqui, o que ele vai dizer? E Pedro, tomando a parte, né, ele pega o Senhor e começou a quê? A repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. Não tem diferença nenhuma, irmãos, para aqueles que diziam assim, desce da cruz agora, salva-te a ti mesmo. Não tem diferença. Aqueles algozes lá que judiaram do Senhor, que maltrataram o nosso Senhor. Desce agora e nós vamos crer, mostra que tu és o Filho de Deus. Não tem diferença, irmãos. Porque esse aqui é o entendimento do mundo. Essa autopreservação também a gente pode definir não só como um pensamento, uma ideia de mundo, mas também como algo que vem dos quintos dos infernos. Por quê? Porque o próprio texto vai dizer para nós. Olha lá, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Né? Agora, hoje eu não vou conseguir mostrar, mas se vocês pesquisarem, irmãos, eu quero sugerir para os irmãos a expressão necessário. Na caminhada de Jesus e dos apóstolos, vocês vão ficar impressionados quando essa palavra aparece. Era necessário passar em Samaria. A gente não sabe explicar. Deus faz coisas que a gente não tem como explicar. E aí Deus encontra uma mulher. E essa mulher improvável se torna uma evangelista que salva quase toda uma cidade inteira, irmão. Mas está escrito antes, era necessário que ele passasse por lá. Quem é que explica esse necessário aí? Isso é soberania de Deus, é presciência, é o poder de Deus, onisciência, né?
Mas pesquise essa palavra necessário no ministério de Jesus, os apóstolos vão ficar impressionados com essa palavra nos originais. Então, Jesus, né, ele vai pegar e vai repreender Pedro também, né? 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Em outro evangelho vai dizer que ele repreende a Pedro. Também, Jesus vai repreender a Pedro. Ele vai dizer assim, ó, para trás de mim, o quê? Satanás. Então veio da onde? Dos quintos dos infernos, né? Veio de Satanás, veio do maligno. Esse conselho te salva, te autopreserva, né? Te cuida, te mesmo, né? Não precisa morrer, não precisa disso, né? Para que morrer, né? Não precisa disso. Não faz isso a ti mesmo, né? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Nossa finitude aqui, ó, nossa limitação, né? E aqui vem o versículo. Então disse Jesus aos seus o quê? Discípulos. Então lá botei o quê? Aos discípulos. Amém? Vocês estão comigo, irmãos? Ó, disse Jesus ao quem? A seus discípulos. Ele tinha um diálogo com Pedro. Agora ele vai virar para os discípulos e vai dizer para eles, ó, se alguém quiser vir após mim, se alguém desejar, se alguém almejar, tem essa condicionante também. Se a pessoa quiser, ninguém é obrigado nesse aspecto. Mas se alguém quiser, se alguém almejar estar comigo, pode vir e é de qualquer jeito. É como tu quiser. Tu pode vir, tu pode viver como tu quiser, tu pode fazer o que tu quiser, tu é livre para fazer o que tu quiser, os teus planos, os teus sonhos, faz tudo o que tu quiser. Realiza, tenha sucesso na vida. Amém, irmãos? Os irmãos estão acordados. Né? Glória a Deus. Aleluia. Jesus vai dizer, se alguém quiser vir após mim, vírgula, renuncie-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. E o quê? E siga-me. Aqui eu já vou antecipar, irmãos. Quem segue quem, irmãos? Estava comentando com o pastor Maico. Há uns anos atrás eu congregava num lugar e eu vi um vídeo de uma igreja, dessas mega igrejas, assim, church, que é igreja em inglês, tá, gente? Não tem problema essa palavra também, não vamos tornar pejorativo. Church é igreja, tá? Só para a gente também não ter um preconceito, porque também não está certo, né? Mas vamos lá. Que tinha um vídeo que mostrava uma jovem, daí essa jovem ia numa cafeteria e Jesus ia atrás dela. E Jesus ficava ali, tipo assim, parecia um Jesus meio bobinho, assim, né? Falo com temor. Jesus seguindo ela, assim. E ela fazendo tudo o que ela queria. Fazendo selfie, fazendo. Meus irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem segue quem nessa relação? Você já parou para pensar nisso? Você tem certeza que Jesus te segue? Nós lemos hoje que ele vai nos buscar se nós queremos ser o quê? Ovelhas perdidas. Nós lemos no Salmo 119. E eu acredito, pastor, que Jesus só vai atrás de desviados, de ovelhas perdidas, porque os seus seguem ele. Os seus vão atrás dele. É diferente, irmãos. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele deixa as 99 congregadas em segurança no aprisco e vai atrás daquela que o quê? Que se perdeu, irmãos. Então, que negócio é esse que Jesus fica indo atrás das pessoas, seguindo as pessoas? Porque, afinal de contas, a pessoa é livre, né? Tem essa falsa sensação, né? Meus irmãos, nós somos livres do pecado, mas nós somos escravos de Cristo. Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso amo. Sabe o que é amo? Ele é o nosso dono. Ele nos adquiriu. Somos propriedade exclusiva dele. Nós somos dele, vocês entendem?
Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Porque vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. Então, na palavra de Deus, a gente pode ler muitos textos, eu, pastor Maico, vocês, que vão dizer que nós pertencemos a quem? A Deus. Porque, meus irmãos, a gente, nós estávamos conversando esses tempos, acho que era eu e a Bia até, a gente não incorpora, a gente não agrega Jesus à vida, meus irmãos. Isso é um engano. Ou Jesus vem e se assenhora da nossa vida, se torna nosso Senhor e nosso Salvador, porque nos salva de nós mesmos, nos salva do pecado, do mundo maligno e do inferno de Satanás, ou, irmãos, nada. Ou nada. Nesse aspecto é tudo ou nada. Jesus não é uma opção para ti, um quebra-galho, que quando tu quiser, que ele fica todo assim, né? Tu vai ali na padaria, daí Jesus vai ali, né? Faz o que tu quiser, eu vou te seguir. Não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que ele é onipresente e que se nós irmos a todas as nações, pregar o evangelho a toda criatura, fazermos discípulos, batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar tudo que ele ordenou, eis que eu estou convosco, é uma condicionante. Vocês entendem? É uma condicionante. Se tu está indo, pregando, fazendo discípulos, batizando e ensinando o que ele ordenou, ele está contigo. Mas talvez em algumas coisas que nós fazemos, ele não está conosco. Porque ele é luz. E nele não há trevas nenhuma. Por isso que lá em 1 João diz, se andarmos na luz como ele está na luz, então isso indica o quê? Que nós vamos na direção dele para estar com ele. Na onde? Na luz. Mantemos comunhão. Temos comunhão. E o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado, de todos os pecados. Glória a Deus, irmãos. Então, quem segue quem? Isso vai aparecer mais adiante, mas eu já antecipei, porque aqui, ó, siga-me. Vai aparecer constantemente, né? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida, né? Sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. O pastor Michael tem ministrado direto sobre essa questão. Nós vamos prestar conta das nossas obras. Amém, irmãos? Pode passar. Mateus 10:32, toma a sua cruz. Aqui está falando aos discípulos e apóstolos, né? Mas qualquer que me negar diante dos homens, né, que se envergonhar, mas também aqui é um imperativo mais forte, é negar, né? Então a pessoa não nega a si mesmo, mas nega a Cristo. Não nega a sua filosofia, sua ideia de vida, mas nega o evangelho. É nesse sentido aí. Então ela vive como ela quer, né? Ela vai lá e vive. Eu tenho o meu jeito, eu sou como eu quiser, filho de Deus. Eu sou filho de Deus como eu quiser, não conforme a Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer como é um filho de Deus e como é uma filha de Deus. Não é do nosso jeito. Do jeito dele, os termos são dele. Isso é tomar a cruz. Exatamente esse é o ponto central. Tomar a cruz é entender que não é conforme a nossa ideia de mundo, filosofia, costume, tradição. Mas a minha família... Não importa a tua família. Importa o que a Bíblia diz. Não importa a tua família. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Isso aqui é para salvação, tá, irmãos? Não é para destruição. É para salvação. Não é nem para julgamento. Não agora. Não agora, porque quando ele voltar, agora a última vez vai ser para destruição. Né? Mas dessa vez ele veio não para julgar, para salvar. Ele disse nessa época aqui. Eu vim para salvar, não para julgar. Mas agora a próxima vez que ele vier é para julgar, tá?
Não é para salvar, é para salvar também, mas ele vai julgar dessa vez, e aí a espada vai. Aí não vai ser o Pedro, vai ser ele mesmo. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Aqui, irmãos, nós amamos aquele que rejeita, que não atende aos seus, que não cuida dos seus, é pior que o incrédulo. Então, nós temos que ter um equilíbrio. Se interpor, se a família se colocar de uma forma inconveniente entre o teu amor e Deus, entre a tua vida e Deus, aí sim é nocivo. Aí tu tem que, porque eles vão servir de inimigo, de tropeço para ti. Entendeu? É nesse aspecto. Mas aquele que não cuida dos seus, da sua família, quem não honra pai e mãe, quem não cria os filhos na disciplina do Senhor, tudo aquilo que a gente conhece da palavra, esses são pior que o incrédulo. Né? Ó, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares, nesse aspecto negativo. 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus, o Senhor, ele não concorre com ninguém. Ele não é sócio de alguma situação com ninguém, ele é o Senhor. Então ele não está disputando o amor de alguém. Ele está dizendo, ó, quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha, né? Aqui a gente pode colocar a esposa, com licença do texto, mais do que a mim, porque até não teria filho e filha se não tivesse esposa, então está no texto, né? Não é digno de mim. Da mesma forma, ele vai repetir, né? E quem não toma a sua cruz, então ele está falando, né, aos discípulos dos apóstolos, né? E não segue após mim, não é digno de mim, né? Foi aqui que eu botei, né? Quem segue quem? Eu antecipei, né? E quem achar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E aqui esse último versículo é sobre salvação. Por isso do alerta. Por isso do alerta dele. Isso aqui é para salvar, porque ele foi enviado para salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para salvação. Então aquele que me enviou, recebe a mim, né? Pode passar, filha. Então aqui, Marcos 8,34, tome a sua cruz. Vocês viram que está mudando os termos, parece? É o mesmo significado, mas os termos são diferentes, né? Aqui ele falou aos discípulos com a multidão. Ó, começa a aparecer agora aquela multidão que vai abandoná-lo, né? E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, estavam juntos, né? Disse-lhes, se alguém quiser, se alguém almejar, desejar vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Né? Aqui está falando da vida eterna, tá, irmãos? Pois que aproveitaria o homem ganhar um mundo e perder sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Né? Aqui está falando das pessoas também que têm vergonha da cruz, que não querem viver piedosamente, não querem ser perseguidos. Alguns anos tem falado, são os crentes 007, né? Eles não testemunham de nenhum jeito a sua fé, ninguém sabe que eles são cristãos, né? Uma vez a Marina me contou uma história que um irmão indicou um outro irmão para um serviço, né? Acho que era uma história assim, daí quando... um conhecido, né? Aí ela estava conversando, ela e o Michael com ele, daí, nosso irmão em Cristo, ele falou assim, ele é irmão, tipo assim, né? O cara ficou surpreso, assim, que o cara era cristão, né? Irmãos, muitos são assim. Muitos não sabem que um colega de trabalho, que um amigo, que um vizinho é cristão. Como é que é possível isso? Eu nunca entendi essa equação, mas um dia alguém pode me explicar isso. Eu acredito que o Senhor explica bem, mas
para mim é vergonha. Porquanto qualquer que dessa geração adúltera e pecadora se o quê? Envergonhar. Quem não manifesta. Sabia que naquelas listas de quem não vai estar na nova terra e novos céus, no céu lá, diz que os tímidos, os covardes, não vão estar? Vocês sabiam disso? Tímido, mas ele é tímido, é tão bonitinho, né? Ele é tão introspectivo, ele é tão tímido. Cuidado com isso, irmãos. Cultivar coisas negativas não é bom, é negativo isso. Porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Né? Pode passar. Ó, toma a cruz ao homem, né? Ao jovem rico. Né? E Jesus, eu vou direto no texto, Jesus olhando para ele, o amou. É muito interessante essa expressão, né? Jesus olhando para ele, o amou. Né? Porque ele pergunta para Jesus, né? Bom mestres. Daí Jesus fala, por que me chamas bons? Porque só há um e esse é Deus e tal. Aquele diálogo que nós conhecemos, né? Aí Jesus olha para ele, né? Olhando para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa. Em outro texto vai dizer assim, ó, queres ser perfeito? Ele vai dizer, né? Não nesse aqui. Tu queres ser perfeito? Mas aqui ele está dizendo, falta uma coisa ainda. Ele vai dizer, né? Ó, vai, vende, dá, né? Volta, toma a tua cruz e segue-me. Eu digo que é os 6 verbos de Jesus, né? Para qualquer um. Vai, vende, dá, volta, toma a tua cruz e segue-me. Desculpa uma outra pregação. É muito interessante isso. Falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem, e toma a tua cruz e segue-me. Aí diz que ele saiu muito triste, porque ele tinha muitas propriedades, era muito rico. Ele vai explicar, olha, ele começa a explicar como é difícil. E aí os discípulos ficam pensando assim, tá, mas como é que vai se dar isso, né? Aí Jesus fala assim, ó, o que é impossível aos homens, está no versículo 27, é possível para Deus. Resumindo, é isso. Não se preocupem com isso. Porque se eles amarem as riquezas, eles vão ter as riquezas como o Senhor. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males também. Então, Jesus só teve uma entidade ou algo que Jesus chamou de Senhor na Bíblia. Fora Deus, o Pai, né? Que está subentendido. Foi o dinheiro. Vocês lembram o que ele falou? Não pode servir ao quê? A 2 senhores. Ou há de aborrecer a um e agradar ao outro. Vira um problema do amor ao dinheiro? Né? Então, aqui falando, mas Jesus disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber do cálice que eu bebo? Aqui está falando da crucificação, né? Eles estão questionando ele. Podeis ser batizado com o batismo que eu sou batizado. Jesus foi batizado 2 vezes, irmãos. Ele foi batizado lá pelo João Batista nas águas, o Espírito Santo ali, ele começa o ministério de Jesus. Quem leva, o pastor Marco estava me dizendo que de uma certa forma o Espírito Santo, ele também é nosso, ele nos crucifica, ele é nosso, quem nos prova, o crisol, o Espírito Santo pode ser a nossa cruz, entre aspas, não vamos falar nenhuma. Por quê, irmãos? Porque quem leva Jesus para ser tentado no deserto, quem foi? O Espírito Santo. E ele vai fazer diferente com a gente? Às vezes nós vamos ser provados, porque nós precisamos ser aprovados. Não pelos homens, mas por Deus, nesse aspecto. E somente em Cristo é possível. Ele foi batizado nas águas por João, mas ele foi batizado na morte também, irmãos. Então ele teve 2 batismos. Jesus, ali na cruz, ele teve o seu último batismo, digamos assim. Por isso, quando a gente lê lá que a gente foi batizado na morte, na morte e ressurreição de Cristo, está apontando exatamente para esse batismo. Isso é o novo nascimento. É nesse momento, quando tu encontra com Cristo, que tu te depara com o senhorio, que ele é a senhora da tua vida, que tu ganha uma cruz, assim. Se tu é uma irmã, a Marina vai chegar para ti, a Aline, a Silvia, a Bia, vai dar uma cruz. Ó, tá aqui a tua cruz, irmã. Amando de Jesus, ó. Bem-vinda.
Tem cruz aqui sobrando. É nesse sentido. Tem uma cruz para todo mundo. Ainda existe uma cruz para quem não toma. Porque quem não toma não é. Só quem toma é. Quem não toma a cruz de Cristo não é discípulo de Cristo. Mas o que assentar-se, né, o que assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Irmãos, aqui eu quero fazer só um paradoxo. Vocês lembram daquela mãe que ela pediu que os seus 2 filhos fossem colocados ao Senhor, né? Um sentado à direita do seu trono, um à esquerda. Vocês lembram lá no céu? Na mesa? Pois é. Vocês acham que ela pediria: Senhor Jesus, quando tu for crucificado, tu pode botar um filho meu para ser crucificado à direita e outro à esquerda? O que vocês acham, irmãos? Tu faria esse pedido, Bia? Senhor Jesus, crucifica a Marina à direita e a Aline à esquerda. Que eu amo mais a Emanuela. Não quero me incomodar aí. Vocês entendem que mãe faria isso? Crucifica a Duda, sabe? Vocês entendem como é o ser humano? Como é o homem? O seu coração é desesperadamente corrupto, em perdição, em passos largos indo para o inferno. Agora vocês entendem por que da cruz? É para esse homem almejar estar crucificado com Cristo e de fato ser crucificado com Cristo. Há quem pense diferente, mas para mim é um imperativo. Eu realmente acredito, apesar do nosso país, da nossa situação, eu acredito que sim, é literal. Mas quero deixar claro que isso é meu entendimento. Talvez nós não sejamos mártires, mas para mim é literal. Eu não acredito no simbólico, não nesse aspecto, tá? Mas respeito quem acredita. Para mim é literal. Jesus está falando porque a cruz, ele é um instrumento de execução. Então tu toma a tua cruz para te morrer. É óbvio que eu não estou falando aqui que a gente não está mais numa época de crucificação. Não aqui nas Américas, tem lugares que sim. Mas para mim é literal nesse aspecto, tá? Entendo o simbolismo, né? Mas eu sou um pouco mais radical nesse ponto. Né? Inclusive, eu acredito que quando Pedro disse, mas Senhor, né, nós vamos, né? E Jesus falou, não, tu vai negar. 3 vezes. Gal nem vai cantar, tu vai negar. Mas Pedro, depois nós vamos tentar ver o que aconteceu com Pedro. Porque Pedro, ele aprende, irmãos, ele amadurece depois de repreendido. Ele quebranta, ele arrepende, ele amadurece. Nós vamos ler nas cartas de Pedro, tu vê que ele fala com alegria, com gozo, da participação das aflições de Cristo. E ele era aquele que disse, não faça isso a ti mesmo, tu quer morrer na cruz. E ele se gaba disso como Paulo. Os apóstolos se gabam de apanhar pregando o evangelho, de ser perseguidos, eles começam a se alegrar, ter gozo, irmãos, de dar frutos. Como diz em João 15, fazer discípulos, o gozo é completo. Dá frutos. Nesse aspecto, né? Então, ela queria que os 2 sentassem lá, né? Na glória, mas sem a cruz não há glória. Sem a cruz não há coroa. Ela não pensou em que eles poderiam ser crucificados. Ser mortos. Nesse sentido é ser morto. Morrer pelo Evangelho, por amor de Cristo do Evangelho. Pode passar. Tome cada dia, né? E disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? Esse texto já leu, ó, é necessário, destaquei aqui, ó, depois procurem, né? É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, é necessário. É imprescindível, é vital. Jesus está dizendo, irmãos. É necessário muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões, pelos principais sacerdotes, dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. Como, né? E dizia a quem? A todos. Que nem o nosso pastor diz, está disponível
a todos. Tem uma cruz, aí pastor, tem uma cruz disponível a todos, amém? Tem uma cruz disponível a todos. Essa graça salvadora, essa bondade de Deus. Então ele está dizendo a todos, se alguém desejar, se alguém quiser almejar, vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia, diariamente, todos os dias, né? A sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que, por amor de mim, perder sua vida, a salvará. Será salvo por Cristo, Salvador e salvação. Porque que aproveita o homem granjear, né? Essa palavra acumular, cultivar, né? Ganhar. O mundo todo perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Muito interessante. Prejudicando a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, de novo aquele texto, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Pode passar. A multidão, né? É que muitas pessoas estavam seguindo a Cristo por outros interesses, né? Porque ele curava, porque ele libertava os cativos, porque ele multiplicava pães e peixes. Muitas pessoas estavam seguindo a Jesus como na esperança que ele seria um Messias político, um líder, né, um revolucionário, que havia de romper, né, o jugo de Roma, né, aquela escravidão, né, e trazer para eles uma independência política no seu território. Isso aqui, irmãos, é o reflexo, tem a soberania de Deus, mas quando Simão, o Cirineu, ele é obrigado a carregar a cruz de Jesus, é porque ele era servo escravo de Roma. Então, Roma dominava sobre os homens. Por isso que diz que ele foi obrigado, ele foi constrangido, ele foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Mas por vontade própria ele carregaria? Estava lá algum dos discípulos para carregar a cruz de Jesus? João apareceu lá, a gente já leu sobre isso, mas quem estava presente o tempo inteiro até depois foi as mulheres. Já falamos sobre isso também. Mas mesmo as mulheres não conseguiram, não tinham como. Nenhum dos seus seguidores ajudou ele a carregar a cruz. Mas foi um escravo de Roma. Vocês veem o poder de Deus? Deus usa quem quer. E depois, eu não sei, o pastor Michael pode corrigir isso depois, mas o Rufo, que é o filho dele, né, vai servir com Paulo depois, e Paulo vai agradecer a mãe dele naquelas honras, né, naquelas saudações para a glória de Deus no final de Romanos 16. Parece lá Rufus. Há quem diga que pode ser, tem uma hipótese de ele ser filho desse Simão de Cirene. Né? Então, assim, à medida que as multidões, né, quanto mais se aproximavam da cruz, mais abandonavam a Jesus. Né? Isso é dito por... A história diz isso, a palavra vai dizer. Os discípulos abandonaram ele, quando ele foi preso, né? Deram um vazare, né? Sumiram, assim. Nunca foi tão rápido, né? Pedro ainda até tentou, né? E Jesus colou ali, né? Quem fere com espada será ferido. Corrigiu ele, né? Que nem eu falei, Pedro foi sendo lapidado, né? Forjado, né? Então, toma a cruz significa que a vida cristã é uma vida de renúncia e não de privilégio. Que é uma vida onde você tem que negar a você mesmo, em vez de que a sua vontade seja feita. Lembra da oração? Pai nosso, né? Estás no céu, né? Santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. A igreja atual, irmãos, ela quer que a vontade da terra seja feita no céu. Ela é tão antropocêntrica que o homem quer fazer a sua própria vontade, do seu jeito, quer impor isso a Jesus, quer que Jesus se converta, o homem quer que Jesus se converta a ele. Quer que Jesus seja o seu servo. Eu vivo aqui do meu jeito, eu tenho a minha, né? Eu quero que no céu seja feito o que eu quero. É o contrário do que Jesus ensinou. Em vez de que a sua vontade seja feita, né? E uma vida de sacrifícios, e não uma vida de muitos privilégios ou benefícios aqui, né? É uma vida de sacrifícios.
de abnegação, de autorrenúncia, tudo isso. Pode passar. Não levar sua cruz para a grande multidão. Lucas 14, 27. Qualquer que não levar a sua cruz, né? Até então era tomar, né? Mas aqui o aspecto é de seguir a Jesus, né? Porque a gente se identifica com a cruz de Cristo, com a nossa. Bem, nós somos crucificados seguindo o crucificado nesse aspecto. Porque ele foi, nós somos. Amém? E somos ressurretos como ele foi. Ressurreto. Amém? E não vier após mim, não pode o quê? Ser meu discípulo. Olha uma condicionante aqui. Jesus está dizendo quem pode e quem não pode. Sim ou não? Sim. Quem não levar sua cruz nessa caminhada, do início ao fim da vida cristã, não é, irmãos, não pode ser, não é. Então é possível que pessoas estejam no meio da igreja, de forma geral, na igreja brasileira, na igreja mundial, e não sejam discípulos. Nós já falamos outras vezes aqui, é possível que uma pessoa venha, conheça os pastores, conheça os diáconos, e não conheça Cristo. E não tenha relação, identificação com Cristo. E não tome sua cruz, e não seja regenerado, não nasça de novo. Novo nascimento, e não seja um discípulo de Cristo, irmãos. Quem está dizendo isso? O próprio Cristo. Porque ele define quem são os seus seguidores. O meu seguidor é aquele que renuncia a tudo quanto tem. Que é o 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, o que diz? Vamos junto. Não pode ser meu discípulo. É uma condição. E Jesus, ele vai esperar pelo teu tempo? É uma pergunta retórica. Em algum momento nós vamos estar tocando nisso, nós vamos olhar as conversões na Bíblia, ver se tem esse tempo de conversão, assim, né? Porque me parece que nas Escrituras é tudo assim, encontrou, Senhor, converteu. Ladrão da cruz, Paulo, Zaqueu, os cegos lá, aqueles dois, vários outros. E aí fica uma coisa engraçada, porque hoje em dia na igreja tem a teologia do processo. Quem já ouviu falar da teologia do processo? Porque daí Deus, ele se converte ao teu time. Uau! Essa palavra é legal, né? Aí a igreja tem o time dela, a igreja entende que conversão é o seguinte, não, deixa estar aqui no nosso meio. Aí já começa a chamar de irmão, de irmã, estamos juntos. Aí está ali em pecado, em paz, no meio da igreja, tudo certo. Né? Porque não existe lugar melhor para estar, não é verdade? Será que é isso que a palavra de Deus diz, irmãos? Não. Nunca foi. Jesus é categórico. Se não renuncia, se não se nega a si mesmo, se não toma a sua cruz, não pode ser. Não é. Só que a gente quer contrariar Jesus às vezes, a gente quer dizer que pode. Só que nós ou somos ou não somos sujeitos à palavra, à autoridade da Bíblia. A Bíblia é a autoridade sobre nós. É a Bíblia que diz como nós devemos ser como igreja, como homem, mulher, casamento, criação de filhos. É a Bíblia que diz. A Bíblia diz que aquele que disciplina o seu filho com vara terá delícias. Nós lemos nos homens, né? Aí tem as pessoas no meio da igreja, não, mas não pode, não precisa disciplinar com vara. Mas tu quer delícia ou não? Tu quer gozar de ter uma bênção de filhos? Está em Provérbios isso. Não foi nós que inventamos. Tu quer delícia ou não? Tu quer tranqueira? Isaías diz que os filhos não foi para confusão. Não vos darei filho para confusão. Só que se tu tirares a vara do teu filho, a mãe que tira o filho, né, que entrega o filho a si mesmo, será a vergonha da mãe. E se tirar a vara do filho, ele vai perecer no inferno. Não vai salvar a sua alma do inferno. Então a nossa cruz também está na família, também está na criação de filhos, está em todas as áreas da nossa vida, irmãos, tem a cruz.
que vai contra a nossa vontade, vai contra a nossa filosofia, nossa tradição, nossa cultura, nossa ideia de, nossa psicanálise, vai contra tudo isso, irmãos. Pode passar. O primeiro chamado é morrer por isso, né? No caso da cruz, né? Na cruz de Cristo, tá, irmãos? Ó, como está escrito, diariamente, tá? Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. É muito romântico essa história em que tu quer ser amado pelo mundo, tu quer ser respeitado pelo mundo, tu quer que as pessoas aceitem tua condição. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou que o servo não é menor que o seu Senhor nesse aspecto, como guardaram a sua palavra, vão guardar a palavra dele, como odiaram ele, vão te odiar. Se tu falar o evangelho. Então, João 15 continua em voga. Então, esse aspecto aí, olha ali, ó, Mateus 10:16, eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, né? E inofensivo como as pombas. Lucas 21:16, até pelos pais, né, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Isso é tomar a cruz, irmãos. É saber que a tua família também pode ser teu inimigo se a tua família estiver entre tu e Deus. Veja bem, aquele que não aborrece pai, mãe, esposa, filho e filha, que ama mais seu pai, sua mãe, esposa, filho e filha, do que a Cristo, não é digno de Cristo. E não pode ser seu discípulo. Não há essa disputa. Se tu não é assenhorado, servo de Jesus, tu não é discípulo dele. Se tu é servo do teu pai, da tua mãe, da tua esposa, dos teus filhos, tu não é servo de Cristo. Se tu ama mais a eles, se tu não aborrece, aqui eu não entendo o que é odiar. Algumas pessoas ensinam que é odiar pai e mãe. Não faz sentido nenhum. Aborrecer é não priorizar nesse aspecto. Isso a gente vê ou não vê na vida de Jesus? A gente vê. Uma vez os irmãos de Jesus foram chamar ele para almoçar, quem é que lembra? E ele falou assim, minha comida é fazer a vontade do meu pai. Tipo, agora tem coisa mais importante aqui. Depois a gente, né? O corpo vem depois. Então, pode passar. O chamado de cada discípulo, isso aqui é só um registro que eu queria mostrar para os irmãos, né? Então, como é que Simão, chamado Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Cananeu, Judas Iscariotes, como todos eles foram chamados. Eu tenho isso no material, não vou entrar nisso, pode passar. Então aqui, ó, quem segue quem, de novo, né? Quem agrada quem, qual é a vontade a ser feita. Lembra que eu comentei das conversões, da teologia do processo, que parece que a pessoa pode vir e é o time dela? Lembra que eu falei isso? Vamos ler aqui, ó. Então, aqui, ó, Mateus 4:20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Aqui logo, irmãos, é imediato. Jesus passou. Ele teve um encontro com ele, Jesus falou e eles largaram tudo, irmãos. Largaram o pai, largaram a mãe, os barcos, as redes, a família e foram. Que diferença para nós. A gente precisa de processo, precisa de tempo, né? Para conversão, para seguir a Deus. Então, a vontade de quem precisa ser feita? Quem que a gente tem que agradar? Quem segue quem? Isso é tomar a cruz. Por isso que quem não toma a cruz não é. Porque os que são de Cristo, diz lá, né, nas epístolas, eles vão padecer. Os que são de Cristo, os seus sofrimentos. Aquele que quer autopreservar-se, aquele que quer salvar sua vida, vai perdê-la. Vai perder para quem? Para o inferno, para o pecado, para si mesmo. Só pode fazer uma coisa por ti mesmo, só pode te perder. Mesmo que tu queira te autopreservar. Só pode te perder. Tu não pode salvar. Nenhum de nós pode salvar. Somente Jesus. E nenhum outro há salvação.
Somente o amor dele, o perdão, a misericórdia dele, a bondade dele nos salva de nós mesmos, do pecado, do inferno, de Satanás, do mundo maligno. Não tem outro escape, irmãos. Ninguém vai se safar. Ninguém. Então aqui tem vários textos, ó. E chamou eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram-lhe. E entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E partindo Jesus dali, seguiram dois, e clamando, dizendo, tem compaixão de nós. Seguiram. Então tem várias, aqui é os chamados, né? E como é que eles atenderam, vocês entendem? É muito interessante, vou colocar à disposição depois, mas está aqui, né? Só ler os evangelhos. Pode passar. Então aqui nós entendemos que é possível, nós não vamos cravar isso aqui, irmãos. A fonte é esse livro de história, um livro histórico, é o livro dos mártires, tá? John Fox. Lógico, tem a morte de Tiago ali, que é bíblica, tá? Tá no registro bíblico. Agora, todas as outras são um fato histórico, mas é errante, é falível, nós combinamos de deixar claro isso, não é que nem a Bíblia, né? Que é inerrante, infalível, verdade absoluta. Esse livro não é, tá? Então, mas a gente também não vai deixar de mencionar a tradição e a história. Nós combinamos isso aí, pastor Mike. Tá ali, ó. Pedro, né? Ó, Pedro amadureceu tanto que ele foi morto, crucificado, e ainda teve né? Não se achou digno, né? Não, eu quero ser de cabeça para baixo, né? Não, diz a tradição, diz a história, né? Eu creio que sim. Ele foi crucificado diferente de Cristo. A pedido dele, diz a tradição. Né? Então, aí tem as mortes, Simão, Zelote, André, tudo crucificado, Filipe, depois Paulo, né? Decapitado, Bartolomeu, Tiago, justo, daí isso aqui é bíblico, né? O relato. Tadeu, né? Mateus, Matias, Tiago Menor e João, que foi por morte natural. Nós já falamos na época da exposição das epístolas, né? A gente chegou a tocar nisso. Então isso aqui é supostamente, amém, irmãos? Aí eu botei uma frasezinha assim, vamos ler comigo. Qual era mesmo seu problema? Né? Só para nós, mais uma reflexãozinha. Vamos lá. Não entenda errado, saiba o que não é tomar sua cruz. Uma calamidade não é uma cruz. Seu câncer, respeitosamente, não é uma cruz. Sua artrite, né, as enfermidades, não é uma cruz. Perder seu emprego não é uma cruz. Ter sua casa queimada ou perder nas enchentes, alagamento, não é uma cruz. Esses são momentos difíceis, com certeza são. Mas não é cruz. Não é o que está na Bíblia. É uma noção equivocada de tomar a cruz ou de cruz. Não é. São momentos duros, absolutamente extremos, né? Botei mais uma linha, né? Mas não são tomar a cruz. O Senhor Jesus falou, se referindo a essas coisas, né? Quando falou tomar a cruz, né? Que nem 1 milhão de anos ele falou isso, eu botei ali até. Ele não falou isso, irmãos. Entendeu? Quando o Senhor Jesus diz, tome, né? E tome a sua cruz, as pessoas sabiam o que ele queria dizer naquela época. Agora estou transportando nós para aquela época. Elas sabiam o que queria dizer, irmãos. Porque eles estavam vendo o quê? Cruzes em ação. Eles estavam vendo pessoas sendo crucificadas, irmãos. É daí que vem os inimigos da cruz, o vitupério, a vergonha, o ultraje, irmãos. Passava uma família, tapavam os olhos das crianças para não ver os ouvidos. Porque tinha os crucificados. Era terrível, irmãos. É terrível. Mas eles sabiam que se eles confessassem Jesus, que ele era o Messias, esperado pelo povo de Deus, era bater e valer. Converteu, morreu. Era assim. Em vários impérios, Nero botou os caras de lamparina, né, nas ruas de Jerusalém, de Roma. Nós nem vamos entrar nisso, eu indico esse livro, para quem gosta, né, de história. Vai trafegar na Bíblia bastante coisa, mas não é 100%. Né? Então, a cruz era um lugar de morte, era um instrumento que tu mesmo carregava, tu mesmo estava te conduzindo para a cadeira elétrica. Vocês entendem? É esse o aspecto.
né? O objeto da sua própria morte, tu mesmo carregava, onde seria morto. Então, tomar a cruz era carregar o instrumento de execução. Quando o Senhor disse, tome a sua cruz, né? Quando o Senhor Jesus disse, perdão. As pessoas então entenderam, vocês devem estar dispostos a morrer pelo Evangelho e por mim. Isso é literal, irmãos. Isso não é simbólico. Não pode ser, irmãos. Não pode ser simbólico, desculpa. Eu não estou dizendo que nós temos que buscar o martírio aqui. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é literal. Ou nós estamos dispostos a morrer por amor de Cristo e do Evangelho, ou nós somos impostores. Não, eu não entendo essa suposição simbólica. Eu não entendo, irmão, desculpa. Fica por minha conta isso aí. As pessoas, então, entenderam isso. Vocês devem estar dispostos a morrer por mim e pelo Evangelho, se for necessário e preciso. Que pode ser que sim, pode ser que não. Ele não estava falando de suas enfermidades e doenças. Novamente estou reforçando. Ele não estava falando de você perder o seu emprego. Nós temos irmãos e irmãs, né, de várias partes do mundo agora que entendem o fato e o significado de tomar a cruz. Que estão sendo mortos por pregar o Evangelho. Muitos irmãos. Nesse momento tem irmãos morrendo. Por amor de Cristo e do Evangelho. Isso não é romântico, irmãos. Não é. Isso é literal. Por que é literal para uma igreja perseguida, para um país, e para nós não pode ser simbólico? Me explica isso. Que a gente é brasileiro? Que a gente mora na praia? Esse dia eu ouvi disso. Irmãos, nós vendemos tudo, nós abrimos mão, minhas filhas não têm mais as amigas, a família, as primas, nós estamos aqui, graças a Deus por vocês. Pelo amor de vocês que nos receberam aqui. E tem gente que diz que eu vim para a praia, para descansar, para ter uma qualidade de vida, para viver melhor. Mentira, irmãos. Porque eu não estou vivendo simplesmente melhor. Eu estou passando por coisas que eu não tinha passado ainda. Em 15 anos de casado. As pessoas falando que a gente veio para cá, para a praia. Nós estamos em plena missão, minhas filhas são missionárias. Eu criei elas para isso, elas estão sendo forjadas para pregar o Evangelho. Se tiver que morrer, elas vão morrer. Porque é tudo ou nada. É literal. Não tem nada de simbólico aqui. Na minha vida não tem. Eles entendiam, talvez a gente não entendeu ainda, que eu estou falando deles naquela época. Eles sabiam, Jesus estava sendo claro com eles. Vocês não entenderam, vocês não podem ainda e tal. Mas, já saiba, custa a vida, custa tudo. O discipulado com Cristo custa tudo, né? Dietrich Bonhoeffer. Discipulado com Cristo custa tudo. Eu concordo 100% com ele. Custa tudo para ser um discípulo de Cristo. Pode passar. Mortificar a carne, né? Sabendo isso, o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Tomar a cruz é para mortificar a carne, meus irmãos, os desejos, a carnalidade, né? Concupiscência, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Garantia, né? O Espírito Santo, a palavra de Deus, Cristo. Nós não estamos só. A nossa cruz não é mais pesada do que a gente pudesse carregar, irmãos, nesse sentido. Ele nos capacita. Ele está conosco. Nós sofreremos com Ele, nós padeceremos, seremos crucificados, mas nós viveremos e reinaremos com Ele para sempre. Vários textos alegam isso, né? Mas se o negarmos, também Ele nos negará diante do Pai. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Os que são amigos do mundo são inimigos de Deus.
E as pessoas amam o mundo por não carregarem a cruz, por não terem o entendimento certo, não terem uma fé certa, não terem a operação certa dessa fé, e não vai ter fruto certo. O que distingue um discípulo, um filho de Deus de quem não é, irmãos? A cruz. O quanto essa pessoa ela está disposta, ela se nega, ela toma a sua cruz, ela renuncia a tudo, ela ama, prioriza Deus, ela ama o que Deus ama, ela prioriza o que Deus ama. Tu vê na vida da pessoa isso. Tem uma distinção, irmãos, tem. É só tu olhar e examinar, tu vai ver. E tu vai ver pessoas que não estão nem aí comprometidas com nada, vivendo a sua vida, e Jesus é um quebra-galho. Jesus é uma muleta. Tem também. Vários textos falando sobre crucificar, a carne, os desejos, né? A nossa carnalidade, essa vida, né? Pode passar. Amar e priorizar o que Deus ama e prioriza, né? Textos que a gente sempre tem que relembrar, né? Mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é justo. Irmãos, é justo priorizar o reino de Deus. É justo. Pensa numa coisa justa. Tu priorizar o que Deus prioriza, tu amar o que Deus ama, antes da tua vontade. Pensa nisso, com carinho. Né? E todas essas coisas ali, comer, beber, vestir, né? Ele dá os exemplos maravilhosos, Salomão, passarinho, né? das plantas. Esse texto aqui a gente falou muito nos homens por um tempo, né? Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Olha o Senhor Jesus, irmãos, nosso dono, nosso Senhor, nosso dominador, nosso amo, que nos tem, que pertencemos a Ele falando. Trabalhar, imperativo, não pela comida que perece. Não vão, irmãos, não vão sair amanhã pedindo demissão, pelo amor de Deus. Só para descontrair um pouco. Daqui a pouco chega amanhã o pastor Michael me ligando, os irmãos foram pedir demissão todo mundo, e agora não tem que resolver isso. Equilíbrio, irmãos, equilíbrio. Depois eu vou mostrar um exemplo bem legal aqui para vocês entenderem melhor isso aí. Ao qual o Filho do Homem vos dará, né, a vida eterna, né, qual Jesus nos dará, porque este o Pai, Deus o selou, né? Não ajuntais tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso coração, ali estará também, o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Precisa ter uma cruz aí no coração, no nosso coração. Nosso coração precisa estar na cruz de Cristo nesse aspecto. Quanto amor, né? Vários textos ali, Romanos 8, 28. Pode passar, filho. Né? Aqui tem aquela passagem, né? Lucas 12, né? Vou ler ligeirinho, E propôs-lhe uma parábola, Jesus, tá? Dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância e ele arrazoava consigo mesmo. Olha só, ele era muito rico, ele estava arrazoando consigo mesmo. Eu vou fazer, que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, deveria ser grande pra caramba, né? E edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, todos os meus bens, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Aí Jesus fala no 20, né? Aliás, Deus, né? Mas Deus lhe disse, para te ver, tem algumas versões que não está Deus, né? Mas Deus aqui lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A vida fútil, irmãos.
sem propósito, é isso. Sem verdade, entendeu? Pode passar. Crucificado com Cristo, sabendo isso, que o nosso homem velho, né, já está crucificado. Esse aqui a gente já leu, né? Eu acho que estou repetindo, perdão. Pode passar. Sofrimentos, ó. Lembra que eu falei de Pedro? Ó, Pedro ali, indagando que no tempo e na ocasião, né, do tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo, né, que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Olha só essa declaração de Pedro. Pedro agora entendeu a crucificação de Cristo. Ele amadureceu. E ele era aquele que disse para Cristo, não faz isso a ti mesmo, não. E foi repreendido. Né? 2 Timóteo, por isso sofro trabalhos até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Glória a Deus, né? Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Né? Palavra fiel é esta, se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Aleluia! Se sofrermos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, também nos negará. Né? Vários textos também sobre isso, pode passar. Morrer é ganho, né? Eu protesto a cada dia, né? Que cada dia morro, né? Gloriando-me em vós, por Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui ele está falando da pregação, ele plantou, ele discipulou, né? Ele pastoreou. E é um texto muito conhecido, né? Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho, lucro, ganho, né? Pode passar. Aqui a gente não vai ler, né? O significado de tomar a cruz, a gente já falou ali bastante. Aqui também, aqui a gente falando sobre identificar com Cristo, com a mensagem dele, com a cruz dele. Essa é a prática do Evangelho, tá, irmãos? Está à disposição do material, depois pode passar. Eu quero... isso aqui é importante. Jesus não se opõe ao prazer e à alegria, nem recomenda buscar a dor, né? Quando ele diz carregar a cruz, quando ele fala isso, irmãos. Essa não é a intenção de Jesus, tá? Esse não é o ponto. A gente tem que estar pronto para sofrer todo dia, sim. A gente tem que saber que a bênção de ontem foi dada ontem, que a bênção de hoje Deus proverá. E que a bênção de amanhã Deus proverá, porque Deus é um Deus galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Ele ama os que o amam, os que o priorizam. Que os tem por primeiro, tá? Pode passar. Volta ali só um pouquinho, olha só esse texto, Marcos 10, 28. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que eu mostrei ali, né? Era imediato, né? Segue-me, né? Pá. E olha que Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha vos deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, né? Ou campos por amor de mim do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos, com perseguições, né? E no século futuro, a vida eterna. Irmãos, isso aqui não necessariamente está falando de enriquecimento, tá? Mas está falando de prosperidade, que é o fato de não faltar, de Deus sempre prover, e muito mais apontando para a morada eterna, para a eternidade, tá? Pastor Michael, eu recomendo aqui. Pode passar, filha, lá para aquela recomendação. Aqui, aí, não, fica ali, ó. Viver para a glória de Deus. Olha só, um sapateiro recém-convertido perguntou a Lutero, depois de uma pregação, né? O que deveria fazer para melhor servir ao Senhor? Aqui ele está falando sobre pregação, tá, irmãos? Talvez esperasse o conselho de fechar seu negócio, né? Fechar o negócio dele, não ser mais sapateiro, e tornar-se um pregador do Evangelho. Lutero respondeu: façam um bom sapato, vendam por um preço justo. Muitas vezes sua profissão é o canal de bênção para os outros. É o meio que Deus vai usar. Está fazendo um móvel lá na casa de alguém, tem um folhetinho, já fala, ó, tá vendo uma situação, ó, Deus abençoe, Deus tem um propósito para vocês. Entregou lá para um cliente, ó, Deus abençoe, deu um propósito para vocês. Encontrou alguém lá na rua. É assim, a gente prega. A gente leva o amor de Deus. Né? Devemos honrar a Deus em tudo que fazemos, é nosso trabalho.
O funcionário não pode dar mau testemunho, o dono também, o patrão não pode governar, dominar sobre o outro ilicitamente, oprimir os servos, os funcionários. Mas os funcionários também têm que ter compromisso, têm que ter um bom testemunho, têm que ser legítimos no seu testemunho. Pode passar. Então eu quero indicar para os irmãos a exposição de Apocalipse, para quem está nos assistindo também no nosso canal de YouTube, ali principalmente sobre o novo céus e a nova terra, porque sem a cruz, sem esse sofrimento, irmãos, mesmo que as agruras, os sofrimentos desse tempo presente, as tribulações, elas não vão se comparar ao peso de glória do porvir, as maravilhas da eternidade. Amém, irmãos? Por último ali, a reflexão, né, sobre... pode passar direto para aquela parte em vermelho. Aí. Aqui eu vou me dirigir para nós, para mim, para nós todos como igreja e para quem está nos assistindo também. Gostaria de... Isso aqui eu queria ler isso aqui. Se você está aqui nessa noite, você ainda não se dobrou, né, diante do senhorio do Senhor Jesus, desse Deus. Porque, gente, ou ele é louco, ou ele é mentiroso, ou ele é Deus. Porque somente alguém assim poderia impor isso. Poderia trazer essa, digamos assim, esse dever, essa condição. E ele, por ser Deus, ele fez isso. Tá? Como Senhor e Salvador, eu queria convidá-lo a fazer isso nessa noite, a se prostrar, a render o seu coração. Não deixe passar essa oportunidade que Deus lhe dá. Você acabou de ouvir que para ser um filho de Deus, um discípulo, você precisa tomar a sua cruz. Se te falta a cruz, te falta a filiação, a identificação com Cristo, o novo nascimento, o senhorio de Cristo. Essas demandas de Cristo, as promessas, né, as profecias, as ordenanças, os mandamentos, né, que ele fez. Não há salvação de fato em nenhum outro nome, em nenhum outro Salvador e salvação, irmãos. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, ele é o Salvador do mundo, como diz em João 4, né? Ele chama essa noite nós todos para se curvar diante dele e conhecer o seu senhorio e tomar nossa cruz e segui-lo com alegria, com gozo, frutificando, fazendo discípulos, né? Ali eu botei assim, ó, deu, né? Eu não estou pedindo para você dar uma chance a Jesus. As pessoas fazem isso, né? Dê uma chance a Jesus, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem estava perdido era a gente. Quem nos achou foi ele. Você se dá chance para Jesus, ficar implorando para as pessoas, deixar Jesus salvar elas, ser o Senhor delas. Não. De jeito nenhum. Ele hoje à noite está lhe dando uma chance, uma oportunidade, com muito amor. Ele olhou para aquele jovem rico, né? Com muito amor. Você deveria ouvir, né? Não endureçai o vosso coração, né? Ao ouvirdes o Espírito de Deus, a palavra de Deus. Mas do tempo que se chama hoje, converta-se dos maus caminhos, arrependa-se dos pecados e reconheça Jesus como autor e consumador da fé, da vida, como o único e suficiente Salvador que Ele é. Porque nem sempre a porta vai estar aberta. Que nessa noite você tome a decisão de se curvar diante dele, confessá-lo como Senhor, entregar sua vida. E que ele seja o maior amor da sua vida. Até que nada mais importe, até que você negue-se, tome sua cruz, renuncie a tudo, perca a vida por amor do Evangelho da cruz de Cristo. Que não nos falte, irmãos, a nossa cruz. Que não nos falte a nossa cruz, irmãos, porque sem ela nós não podemos ser, nós não podemos seguir adiante. Nós não podemos, sem a cruz e o sangue de Jesus, entrar pelo novo e vivo caminho e chegar diante do trono da graça salvadora de Deus Pai, nós não podemos.
Mas isso é obra do Espírito Santo, né, pastor? É obra dele, 100%. Vem, pastor, por favor. Sobre todos nós. Tem uma cruz para cada um de nós, irmãos. E é uma cruz que nós precisamos. Porque sem ela, nós não vamos conseguir. Somente com essa cruz proposta por Jesus, ordenada por Ele, nós podemos seguir. E que a gente seja salvo de nós mesmos, das nossas filosofias, tradições, culturas, psicologias. E a gente seja sujeito a esse imperativo, essa ordem da palavra de Deus de tomar a nossa cruz, de negar a si mesmo, de perder a vida. É repetitivo, irmãos. Todos os dias precisamos tomar a cruz, dia a dia. Tem que ser repetitivo, tem que inculcar, até descer, gerar vida, até que a gente esteja crucificado com Cristo e vivos para Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus.